Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Eu estou muito feliz da gente estar juntos aqui para a gente poder dar continuidade nos nossos estudos de Romanos, e tem sido muito abençoador para mim, eu espero que para você também. E nessa manhã nós vamos dar continuidade aqui, aquilo que nós temos aprendido, e quem sabe, né? Se Deus quiser, será mais uma manhã transformadora para o seu coração, para o meu coração, porque Romanos, né, gente, tem sido uma viagem, uma descoberta maravilhosa para a gente nesses estudos. Eu espero que esteja abençoando muito o seu coração também. Até aqui a gente viu o capítulo 1, o capítulo 2 e parte do capítulo 3 até o versículo 20, e hoje nós vamos ser conduzidos, então, no estudo a partir do versículo 21 até o versículo 31, que na verdade é o final do capítulo, tá bom? Então convido você a abrir aí a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos passando pelos versículos para a gente poder aprender e aprofundar nos versículos que fazem parte desse conjunto aqui que a gente vai estudar. E hoje o tema do nosso estudo será um diamante sobre um fundo escuro. Olha que legal, né? Vamos entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais no Evangelho, e eu tenho certeza que isso vai abençoar demais o seu coração, tá bom? Vamos ler então Romanos 3, de 21 a 31. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Irmãos, que texto simplesmente espetacular de Paulo. Eu tenho compartilhar algo com vocês aqui. Eu tenho me aprofundado demais, né, nos estudos de Romanos, como deve ser, né, no preparo do estudo, e como exige também um texto, um livro tão importante como esse. Irmãos, e cada vez que eu me aprofundo nisso, isso tem sido cada vez mais transformador para a minha vida, poder me deparar com profundidade pela carta de Romanos. O que nós vamos ver aqui hoje é algo deveras maravilhoso, se a gente compreender a obra do Evangelho na nossa vida, o poder que isso tem de nos transformar, o poder que isso tem da gente poder viver a nossa vida com confiança, com a certeza em fé da obra de Cristo, e que nada pode de verdade nos abalar, nada de verdade pode ser tão próximo do que a obra do Evangelho na nossa vida, né? Vamos então passar pelo cenário aqui do texto de 21 a 31. Bom, nós já vimos na semana passada, falamos, né, que todos, né, o cenário da semana passada é um cenário onde mostra para a gente que parece, né, que o caos está estabelecido, afinal de contas, ninguém busca a Deus, não há nenhuma pessoa capaz, né, de
de comover o coração de Deus por meio próprio, né? Usar qualquer coisa própria para comover o coração de Deus para nos salvar. Então, Paulo traz um retrato bem importante, dizendo que não tem o que a gente faça nem de bom e nem algo útil em nós, como seres humanos, que possa mover o coração de Deus como uma iniciativa nossa mesmo própria, para que Deus pudesse nos salvar e nos justificar diante de Deus. Só que agora, né, Paulo começa o versículo 21 usando uma conjunção que é uma conjunção, é uma palavra que inverte qualquer declaração que a precede, que é a conjunção mas, né? Vamos imaginar, né? Se você perceber o versículo 20, vamos ler o versículo 20 e depois o versículo 21. Portanto, o 20. Ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O mas do versículo 21, ele ele inverte a declaração, né? Ele traz uma ótica inversa da declaração que a precede. Então, senhor, olha, ninguém vai ser salvo por meio, baseando-se, né? Ninguém vai ser declarado justo, justificado, baseando-se na obediência à lei. Mas se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Ou seja, ninguém vai se basear numa justiça própria, mas uma justiça foi revelada, né, que vai nos declarar justos diante de Deus. Sensacional. Então, assim, Paulo ele se volta agora do pano preto, né, que ele trouxe até aqui, do cenário obscuro, né, que mencionava o pecado, né? Mas, e para dar uma ênfase nessa impossibilidade que a gente tem de nossas obras nos salvarem, né? Mas Paulo se volta desse fundo preto aqui, né? Para erguer, né, o diamante aí reluzente do Evangelho. É como, imagina isso mesmo, você tem um fundo preto, mas você de repente coloca algo que brilha, né? E que está sob, né, esse fundo preto, que é muito mais maravilhoso, muito mais chamativo e até mesmo, obviamente, muito mais valioso, tá? Nós vimos até aqui que a justiça de Deus, ela é uma justiça tanto manifesta, e também podemos ver, ao longo dos estudos aqui, que ela também é uma justiça outorgada, oferecida, né? Então, Paulo vai falar no versículo 17 que essa justiça de Deus foi agora revelada, manifestada, estava com Deus, mas foi manifestada na pessoa de Jesus e na sua obra. E agora, ao continuar, né, a falar sobre isso, ele vai dizer que essa justiça não apenas foi revelada, manifestada, mas ela também foi oferecida. Ela foi outorgada, ela foi dada, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Para você entender o que Paulo está falando aqui. Vamos imaginar que você está se candidatando a uma vaga de emprego, ok? Vai ser fácil de você entender o que eu quero dizer. O que Paulo está querendo dizer em relação a isso? Bom, vamos lembrar. Ele termina dizendo a primeira parte aí do capítulo 3, né, o primeiro bloco do capítulo 3, Paulo termina dizendo que ninguém será declarado justo pela questão da observância, à obediência à lei, ok? Se baseando na sua obediência à lei. Você não pode perder esse contexto, né? Então, ou seja, ninguém é capaz de, por meio de uma justiça própria, mesmo que seja baseada na obediência à lei, de ser declarado justo por Deus, ok? Ele fala isso. Mas ele fala, então, agora, começa o mas, dizendo que essa justiça foi agora revelada, né? E que ela se manifestou proveniente de Deus. Ele vai falar no 22 que é uma justiça mediante a fé em Cristo Jesus, ok? Então fica com esse cenário na cabeça, uma justiça que foi revelada, que não pode ser alcançada nem pela obediência à lei, mas ela também foi outorgada, foi oferecida. Vamos imaginar o seguinte, você se candidata a uma vaga de emprego. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você fica sabendo dessa vaga, ela te interessa, e você manda um currículo, tá? O que tem no seu currículo? O que tem nesse currículo?
tem todas as informações, todas as suas qualidades e todas as características que você considera como válidas, né, para que o torne digno dessa vaga. Ok? Você supõe, ao enviar esse currículo, que tudo que você tem lá, todos os seus atributos, as suas qualidades, capacitam, dignificam você a ser um candidato a essa vaga. Ou seja, você acredita que o que você tem é suficiente para que você tenha aquela vaga. Fica com essa imagem na cabeça. A questão é que toda religião e toda cultura humana acredita que o mesmo acontece com Deus. Certo? E por isso o evangelho é tão escandaloso. Paulo vai terminar lá no versículo 20 dizendo que nem a obediência à lei o qualifica para ser declarado justo espiritualmente diante de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Então, assim, a humanidade, como que ela lida com Deus? Como que ela, qual é o seu preconceito em relação a isso? Qual que é o seu conceito pré-estabelecido a respeito de Deus e do homem? É que o homem, por si mesmo, ele pode mover o coração de Deus por meio daquilo que ele faz. Então, a humanidade, né, o pensamento da religião, da cultura, eles acreditam que esse pensamento do currículo para a vaga, essa analogia é fácil de você entender, essa metáfora é fácil de você entender, ela valida-nos alguma coisa em nós, no nosso desempenho, né? Ou seja, você apresenta o seu registro de desempenho espiritual e você acredita que se ele for bom o suficiente, você será considerado de uma vida digna com Deus. É assim que a cultura se move espiritualmente. É assim que o homem ele se move em relação à sua vida espiritual. Ok? É assim que a cultura pensa. Aqueles que acreditam que existe um Deus, que existe um Criador e que simplesmente isso é suficiente para a sua vida espiritual, eles entendem que sim, que se eu for alguém que tem as credenciais, Deus tem que me aceitar. Só que agora vem Paulo e diz que tem uma nova abordagem de Deus que nunca foi revelada. Existe uma justiça divina, uma justiça de Deus que nos é oferecida. Nos é outorgada, é mais do que oferecida, né? Porque oferecida é a ideia de que é simplesmente algo que oferece, você pode ou não querer. Mas outorgada é colocada sobre você. Certo? E é interessante, porque Paulo vai dizer que essa é uma justiça que nunca é revelada. É revelada agora. Nenhum outro lugar oferece isso, querido. Fora do Evangelho, nós temos de desenvolver uma justiça própria. Oferecer essa justiça para Deus e pedir para Ele, cheio de esperança, expectativa e de ansiedade, da seguinte maneira: que você me aceite. Eu fiz os 7 passos que conduzem para papai, então agora eu fiz algo, me aceite. Eu fiz a romaria XYZ, então agora, porque eu fiz isso, Deus, né, me aceita. Eu obedeço a Bíblia e sou uma pessoa honesta, então por causa disso, né, aqui Deus, o Senhor pode me aceitar. Só que o Evangelho vai dizer para a gente que Deus desenvolveu uma justiça perfeita, que Ele oferece a nós e que é por meio dela que nós somos aceitos. E não por algo que eu consiga produzir como justiça própria para que Deus me aceite. E essa é a singularidade do evangelho cristão. Ela inverte o que cada religião, o que cada ser humano, o que cada cosmovisão e que cada coração humano acredita. O pensamento da religião, o pensamento sobre Deus é sim que o ser humano tem algo bom e que ele pode desenvolver algo bom, ele pode desenvolver uma justiça que lá no fim Deus vai aceitar. Afinal de contas, Deus, né, ele aceita as pessoas boas, ele aceita as pessoas que fazem o bem. Ok? Só que isso é complexo e nós vamos ver. Tá? Primeiro, Paulo está falando o seguinte: essa justiça, ela é tanto... Eu não quero atropelar os assuntos aqui, afinal de contas eu fico empolgado e vou falando, mas não vamos atropelar os assuntos, tá bom? Paulo começou dizendo aqui que, ou seja, não há nada
nenhum tipo de obediência, nem mesmo à lei, que faça com que possamos ser declarados justos perante Deus. Mas, ele terminou o 20 assim, mas, no 21 ele diz, agora foi revelada uma justiça proveniente de Deus, que nos é outorgada, que nos é dada. E ele vai, então, falar dessa justiça, tá? E como que essa justiça chega a nós. Então, agora nós vamos avaliar aí os versículos 22 a 25, tá? Mas é importante você entender que, quando Paulo fala que essa justiça chega a nós, ela é outorgada a nós, ele já está desmistificando, ok? Ele já está anulando, em consequência, né? Em continuidade, não em consequência, mas em continuidade ao que ele já vem falando, de que não existe justiça proveniente do homem que o faça ser declarado justo. E ele já falou bastante sobre isso, no 2, no 3, ok? No capítulo 2 e no capítulo 3 até o versículo 20. Agora ele vai inverter isso e vai começar a trazer o pano, né? Vai começar a remover o pano preto, negro, né, disso, para colocar sobre ele o diamante que é o evangelho. Essa coisa nova. É como se a gente tivesse um pano preto e de repente a gente abre e revela sobre ele uma joia linda como se fosse um diamante. É isso que Paulo vai falar agora. Ele vai falar dessa justiça que é nova, que é algo que Deus não tinha revelado ainda. E ele vai falar que essa justiça é outorgada a nós. E aí dos versículos 22 a 25, ele vai falar 4 lições, por exemplo, sobre como a justiça chega aos pecadores. Vamos ler os 4 versículos. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Paulo vai falar aqui para a gente 4 maneiras, 4 formas dessa justiça chegar aos pecadores. Ou seja, não há justiça em mim que me faça ser declarado justo. Essa justiça vem de Deus para mim. E como que essa justiça vem de Deus para mim? Primeiro, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo para todos que creem. É o que está no versículo 22. Preste atenção. Por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. O que eu vou falar aqui é muito importante. Aperta os cintos aí, ok? O objeto da crença, o objeto da sua fé, e não a crença em si, ou a fé em si é a questão crucial aqui. Certo? Não é a fé em si, mas é no que você acredita. Vou dar um exemplo, vamos usar analogias, ilustrações que facilitam a nossa compreensão. Paulo está dizendo então que essa justiça chega a nós, não pode ser produzida de nós, mas ela chega a nós, uma nova justiça que foi revelada agora por Deus. E como que ela chega a nós? Primeiro, por meio da fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Ok? E eu disse, o objeto da nossa fé é o que importa, não a crença, a fé em si. Vamos dar um exemplo, uma ilustração para você entender. Vamos imaginar, que você queira ir daqui para a Europa, certo? Você pode acreditar, por exemplo, e acreditar muito mesmo, com toda a sua fé, óbvio que é exagerado, mas com toda a sua fé, se você colocar várias penas sobre os seus 2 braços, tá? E nas extremidades dos seus pés, talvez, você consiga voar do Brasil para a Europa. Ok? Você usou a sua fé. Mas você depositou a sua fé numa coisa errada. A sua fé é a fé que vai chegar na Europa, mas você depositou a sua fé numa coisa errada. Em penas colocando sobre as suas asas, sobre os seus braços para você poder voar. Essa é uma forma de você acreditar que você pode chegar na Europa. Ok? Voando. Ou seja, você teve fé? Sim. O problema não é sua fé. O problema é que você depositou a sua fé numa coisa errada. A outra forma que você pode pensar nisso, é embarcar num avião, mesmo morrendo, tremendo de medo, ok? E acreditar, colocar a sua fé de que esse objeto da sua fé, ou seja, o avião, vai te conduzir até a Europa. Ele vai entregar e vai realizar aquilo que promete. Certo? Ou seja,
apesar de em dúvidas, tal, você colocou a sua fé, aquilo que você tinha de fé, na coisa certa. Então, a questão aqui não é a fé em si, mas é onde você deposita a sua fé. Ok? Não é a fé que salva. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Não é a fé que salva. Nem mesmo a fé em Deus que salva. É a fé em Jesus Cristo. Paulo vai dizer que nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E essa é uma diferença básica do cristianismo, querido. Certo? O que define o cristianismo é a fé em Jesus. Se você conversar com um religioso de outra religião e você falar sobre Deus com ele, talvez você não tenha problema em falar sobre Deus com ele. Mas com certeza você terá muitos problemas quando você disser que você vai a Deus e que a única forma de encontrar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Então, por isso que eu disse que não é nem só a fé em Deus que salva. Paulo vai dizer que essa justiça dele mesmo vem por nós por meio da fé em Jesus Cristo para todos que creem. Então, essa justiça, esse declarar, essa justificação, a declaração de sermos justos chega para a gente mediante a fé em Jesus Cristo. Ok? É a primeira forma. A segunda, já bem falada aqui em todos os estudos, não é por nossos próprios esforços ou atos. Tá? Paulo vai falar aqui no versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado separou o homem de Deus. Todos pecaram, todos se perderam. Estão todos perdidos, estão todos condenados. A sentença foi dada lá atrás. Se você comer do fruto, você vai morrer. O homem comeu do fruto, a humanidade comeu do fruto. E isso trouxe morte, morte total. Todos pecaram. Todos estão sob a escravidão do pecado. A humanidade jaz no maligno. A humanidade, ela, né? Paulo vai dizer num outro texto em Efésios, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então, não tem morto, gente, não tem escolha. Morto, o morto não tem fome. Ele não está lá no caixão lá, o morto tem fome, eu quero um pão com presunto e queijo. Não existe, morto está morto. Morto não pode fazer nada. Então, olha como é loucura a religião ou o pensamento humano. Ele acha que ele pode, diante de Deus, fazer alguma coisa que o torne justo para sua morte. Ele está morto. Certo? Então, por quê? Nós somos criados para dar glória e honra ao nosso Criador. Capítulo 2, versículo 29, vai dizer isso para a gente. Vamos ver aqui? Vamos lá. Romanos 2, versículo 29. Não, judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é operada no coração pelo Espírito, não pela lei. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus. Certo? Para encontrar glória no nosso Deus. Mas por causa do pecado, nós perdemos essa glória. Nós não podemos viver na presença de Deus desfrutando da sua aprovação mais. Nós perdemos isso com o pecado. Então, não há o que a gente possa fazer simplesmente porque o homem, sem receber essa declaração de justiça de Deus, ele está morto. Simplesmente por isso. Não tem o que ele possa fazer. Tá? Então, primeiro é por meio da fé em Jesus. Segundo, não é pelos nossos próprios esforços, obviamente, isso fica claro, já falamos bastante sobre isso. Terceira forma de recebermos essa justiça é por meio de um ato gratuito de Deus. O versículo 24, vamos ver aqui, vai dizer isso para a gente. Né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Bom, aqui é importante a gente entender, né? O termo usado por Paulo aqui para gratuito é o mesmo que Jesus usa lá em João 15, 25, dizendo que a humanidade o odiou, né, sem motivo. A palavra grega aqui para gratuitamente, que Paulo vai usar, ela também tem o sentido, né? Ela também quer dizer sem motivo, tá? De modo totalmente infundado, algo dado ou feito sem nenhuma razão pré-existente. Então, olha só,
É como se Paulo estivesse dizendo assim, sendo justificados sem, né, sendo justificados sem, sem nenhuma razão, ok? Sendo justificados sem nenhum motivo, de modo totalmente infundado, ou seja, baseado simplesmente num presente, certo? Baseado simplesmente num presente. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a obra de Cristo, tá? Que tem o mérito da salvação. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ok? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a Bíblia vai dizer lá em Efésios que o objetivo daquilo que estava oculto em Deus, ou seja, o Evangelho, a salvação para todos, né? Ela tinha como objetivo fazer convergir em Cristo todas as coisas, em todas as eras, em todos os tempos. Ok? Então, isso aqui é fantástico. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a obra de Cristo que tem o mérito da salvação. Fé, gente, é simplesmente a atitude de você chegar diante de Deus de mãos vazias. A fé, ela é só um instrumento pelo qual você recebe a salvação. Ela não é a causa da salvação. Ok? Você não pode dizer assim, ó, é equivocado você dizer assim, ó, eu fui salvo porque eu depositei minha fé em Jesus. Aqui nós temos dois erros, tá? O primeiro eu falo assim, eu fui salvo porque eu fiz alguma coisa, já é mérito meu. Então, já está errado, nós falamos que é só por meio desse dom gratuito que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. E que nenhum esforço é possível para isso. Já tem o primeiro erro. Segundo, é você dizer assim, ó, a fé, eu fui salvo porque depositei minha fé em Jesus. Você está dizendo que a causa da sua salvação é a fé. Ok? Eu fui salvo por causa da fé. Não, você é salvo por causa de Jesus. A fé é um instrumento que te leva lá. Está errado você dizer assim, olha, você precisa ser salvo, né? Você vai ser salvo por causa da fé que você colocou em Jesus. Não, você é salvo pela obra de Cristo, que nos dá a fé como instrumento para crer nisso. Ok? E, então, como eu disse, você simplesmente dizer assim, olha, eu fui salvo porque depositei minha fé em Jesus Cristo, tem dois erros, ou seja, o erro de você achar que você pode fazer algo para ser salvo, né, por você mesmo, e o segundo erro é você acreditar que a fé é a causa da sua salvação, e ela não é, ela é apenas um instrumento. Então, ou seja, nós recebemos como essa justiça? De graça. Nós recebemos essa justiça de graça. E a quarta forma de nós recebermos a fé, a justificação de Deus é por meio da fé, mas pelo seu sangue. Paulo, ele vai ser ainda mais específico aqui. É por meio de uma fé que Jesus nos dá, por meio de uma salvação e uma graça gratuita que vem da parte de Deus, certo? No versículo 25 ele vai dizer, ó, Deus ofereceu como sacrifício, quem? Jesus, como propiciação, ok? Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, é em Jesus, mas mais específico ainda, certo? É a fé, né, recebida de Jesus na obra de Cristo na cruz. Não é admirar Jesus como um grande homem. Não é admirar Jesus como um grande exemplo, e essas bobagens que o pessoal fala por aí, certo? Jesus foi um bom homem, ele é nosso exemplo. Não, ele é o Redentor, ele é o Salvador, é aquele que foi o que pagou a nossa dívida com o seu sangue. E você é justificado por Deus por meio dessa obra na cruz de Cristo, por meio do seu sangue, que você recebe gratuitamente, sem ter feito absolutamente nada, sem poder fazer absolutamente nada. Ok? É o que está escrito em 1 Coríntios 2, por exemplo. Vou abrir aqui na minha outra Bíblia para ser mais rápido. 1 Coríntios 2. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a razão da fé. Essa é a razão da fé. É por meio disso que nós somos salvos. Gente, eu estou falando de salvação, do plano do Evangelho, da obra da redenção. Ok? É sempre importante dizer isso porque você meio desavisado, chega, abre o estudo, está prestando atenção em outra coisa, vai falar assim, o Ricardo falou que a gente não precisa fazer nada, uma vez que a gente é salvo, pode ver de qualquer jeito. Obviamente não. Eu estou dizendo que a obra, a Bíblia diz que a obra da salvação, de sermos declarados justos diante de Deus, é uma obra que vem
por meio da obra de Cristo e que não tem nenhuma interferência nossa. Nós recebemos gratuitamente e ao recebemos a fé gratuitamente, cremos no sacrifício que Jesus fez na cruz por meio do seu sangue, aquele que propiciou, né, o pagamento dos nossos pecados. Então, essas são as 4 formas que a Bíblia vai falar para a gente. Aqui Paulo vai trazer para a gente dos versículos 22 a 25, como uma forma da gente receber essa justiça, tá bom? Eu citei a palavra redenção aqui, e essa é como a justiça chega a nós também, como ela pode chegar até nós. O texto vai dizer que ela vem por meio da redenção em Cristo Jesus. Para você entender bem isso que eu estou dizendo, você precisa compreender essa palavra redenção que é usada no Antigo Testamento. Numa sociedade agrícola, como no Antigo Testamento, era muito fácil, a coisa mais fácil era você contrair dívidas, né? Era muito fácil você adquirir uma dívida. Porém, você poderia levar uma vida inteira para sair dessa dívida. E pessoas, muitas vezes, para pagar essa dívida, você já deve ter lido isso em várias histórias bíblicas, as pessoas se vendiam como escravas para quitar essa dívida. Ok? Elas trabalhavam para quitar essa dívida, né? Por isso, a lei de Deus, lá em Levíticos, capítulo 25, verso 25, você pode ler depois de novo. Por isso que na lei de Deus previa que um parente ou um redentor, certo? Comprasse a sua dívida, comprasse a sua escravidão, a fim de colocar você em liberdade novamente. Então, o termo redentor, redenção, vem do Antigo Testamento, como alguém que paga uma dívida que não poderia ser paga, certo? Você teria que ficar escravo, que era difícil de pagar, então você se escravizava, ficava escravo de alguém para pagar a sua dívida, até que um redentor, que era um parente ou alguém, pudesse pagar essa dívida para que você seja colocado então em liberdade. Então, Paulo então quer dizer isso, né? Ele fala isso a respeito da gente. Ele usa esse termo, Jesus, né, como nosso redentor nesse sentido. Nós éramos escravos do pecado e sem nenhuma possibilidade de quitarmos nossa dívida com Deus. E na nossa vida nós encontramos um redentor, alguém que nos liberta dessa dívida. Aleluia! Alguém que paga a nossa dívida. Olha, nós éramos escravos do pecado, é o que nós lemos, todos pecaram, estão destituídos de Deus, são escravos do pecado. Mas agora, Paulo está dizendo, por meio de Jesus, o seu sangue, a sua obra na cruz, ele é a redenção, ele é o pagamento da dívida que nós não poderíamos pagar com Deus. Certo? Vamos ler aqui o texto. Deus o oferecendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, por meio do pagamento da dívida que está expresso em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para pagar os nossos pecados, como propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Querido, eu não sei como que você lê isso aqui transforma a minha vida. Cada vez que eu leio, eu já li esse texto aqui, talvez acho que umas 10 vezes para esse estudo. E repetindo aqui com você, eu não consigo imaginar outra cena do que meu coração explodindo de alegria. Eu era escravo, mas a minha vida encontrou um redentor, alguém que pagou minha dívida perante Deus. Você entende o que significa essa dívida? É morte. Morte eterna, morte espiritual. Separação de Deus completa. Destinado ao inferno. Vivendo uma vida minimamente boa ou miserável por 80 ou 90 anos. E depois ser condenado para sempre num ambiente sem Deus, que é o inferno. Era para isso que a humanidade, é para isso que a humanidade caminha. Mas Deus entregou Jesus como pagamento para a humanidade.
e por meio da fé que ele dá de presente, para que creiam nessa história. Quando ele olha para nós, nós somos justificados não por nossas obras, mas porque ele olha para Cristo. Por isso o texto vai dizer que nele ele revela a justiça, ou seja, a justiça que nós merecíamos, que é a morte, ela é colocada em Jesus. Ele ofereceu Jesus, propiciando para nós a redenção, o pagamento da nossa dívida. Meu Deus, dá vontade de eu sair aqui pulando, falando, Deus, obrigado. Obrigado por essa obra, eu faço parte dessa obra. Eu estava morto, eu estava indo para o inferno. Eu ia pagar, eu ia trabalhar o resto da minha vida para pagar uma dívida que eu não conseguiria. E seria, no final de tudo, ainda condenado por essa dívida de maneira eterna. Mas o meu resgatador, o meu redentor, pagou a minha dívida. Ele pagou a minha dívida. É disso que Paulo está falando. E assim, então, é que Deus declara um pecador justo, justificado. Ou seja, Deus cumpriu a sua justiça. Deus cumpriu a sua justiça? Sim, ele cumpriu a sua justiça. Dessa forma. Então, é assim que ele torna um pecador justificado. Ele olha para mim, através da pessoa de Cristo. Deus cumpriu, então, como eu estava dizendo, a sua justiça? Sim. Ele cumpriu de que o salário do pecado é a morte? Sim. Ele cumpriu a sua justiça? Sim. Cumpriu em Jesus. Mas ele também se tornou um justificador, é o que Paulo está dizendo aqui. E o que nós vamos continuar a vendo. Isso é maravilhoso. Então é assim que Deus declara um pecador justificado, por meio da obra do Filho. Ele nos redimiu, oferecendo Jesus como sacrifício, como propiciação, como resgatador dos nossos pecados, da nossa dívida. Então, como eu estava dizendo, a cruz é o lugar onde o juiz recebe o julgamento. Certo? A sentença está ali na cruz. Esse foi o plano do Pai. E também o sacrifício voluntário do Filho. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus não sofreu porque ele tinha que fazer isso. Ele não tinha que fazer isso. Mas ele fez porque ele amou o Pai e amou a nós. Ele poderia ter mudado de ideia, mas ele escolheu não mudar. Marcos capítulo 14, Jesus vai dizer isso. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Eu amo, Pai. E Deus disse, não é assim que eu quero. Você vai para a cruz. Ele poderia não ir, mas ele escolheu ir por amor a mim e a você. Na cruz, então, tanto o amor de Deus quanto a sua ira foram demonstrados e expressos com perfeição. O salário do pecado é a morte. Deus mostra como a sua palavra é justa, como ele é alguém santo, que cumpre a sua palavra. O salário do pecado é a morte. Na cruz, a ira de Deus se manifesta sobre Jesus. A ira que estava sobre mim e sobre você. Ela se manifesta em Jesus, mas também o seu amor é demonstrado e expresso com perfeição. Porque ao mesmo tempo que ele aplicava a sua ira, ele demonstrava o seu grande amor por nós. Ao entregar o seu Filho como redenção para a nossa dívida. Na cruz, a ira de Deus e o amor de Deus se expressam de maneira perfeita. Ambos são satisfeitos e resplandecem na totalidade. A ira de Deus é satisfeita e o amor de Deus também é satisfeito e resplandece. A cruz é uma demonstração tanto da justiça, da ira que cai sobre o Filho, quanto do seu amor justificador por nós, que ao mesmo tempo nos lavava e nos tornava justos. O véu do santuário se rasgava. A separação que tinha entre nós e Deus não existe mais. Que lindo isso! O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é muito profundo. Depois eu quero desafiar você a ler de novo. E ler isso já com a explicação na sua mente.
com a compreensão na sua mente. E é impossível que isso não transforme a sua vida. É impossível que isso não torne a sua vida mais feliz e mais segura. É impossível que isso não traga para a sua vida um desejo de viver seguro nos braços do Pai. Seguro de que a coisa mais importante para a sua vida já foi entregue. Se você é um filho de Deus, lá João 1:12, mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Se você é alguém que faz parte disso, não há nada nesse mundo que possa abalar você, querido. Eu converso com muitas pessoas, pastoreio muitas pessoas, mesmo dentro do meu trabalho, e expresso sim uma gratidão a Deus. Tenho as minhas lutas, tenho as minhas falhas, tenho as minhas provações, as minhas tentações, tenho tudo isso. Mas diariamente isso aqui transforma a minha vida. E não é hipócrita, isso não é fake, é verdadeiro. Porque de fato tudo que existe nesse mundo é secundário. Eu desfruto, eu sou feliz, eu aproveito meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu amo minha família, eu amo meus amigos, a igreja, eu amo a cidade, eu amo fazer tudo que é legal nesse mundo. Só que isso são apenas elementos, né, abençoadores para a minha vida, porque o que é mais importante, o que eu acordo todo dia, é sabendo disso aqui. Eu estava caminhando para o inferno, eu era um perdido, eu estava sob o juízo e a ira de Deus, mas Deus me declarou justo para toda a esfera espiritual e não tem mais nada, não há nenhum tipo de condenação, é o que Paulo vai falar mesmo em Romanos. Mais para frente a gente vai ver, e agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não preciso ser dirigido pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas falam, pelo que eu já errei no futuro, pelo que eu posso errar eu já errei no passado, pelo que eu posso errar no futuro. Eu não preciso ser movido pelas circunstâncias, pelas más notícias. Sobre mim está a obra da cruz. Minha dívida com a pessoa mais poderosa, santa, importante, está paga. Isso não é uma falsa alegria, não é uma falsa humildade, é a maior realidade de uma pessoa. Então, sim, eu intencionalmente tenho vivido, e eu quero desafiar você, querido, a viver um desafio de fé da palavra de Deus, acreditando nisso. Quando algumas coisas sobrevêm sobre mim, quando algum pensamento mais duvidoso, preocupante, ou eu falo, Deus, eu repouso no Senhor, porque o Senhor já fez toda a obra que o Senhor podia fazer em mim, então isso não precisa me consumir, e eu vivo a minha vida com segurança, eu vivo a minha vida com alegria, com gratidão, com poder, com coragem, porque isso foi dado a mim pela obra de Cristo. Eu não creio nesse negócio de maldição, eu não creio em nada disso, porque na cruz Jesus pagou tudo por mim. Eu creio que eu posso viver os meus dias bem, feliz, mesmo em dias de luta. Eu creio que Ele está lá. Nos dias bons Ele está lá. Nos dias mais difíceis Ele está lá. Nos dias mais angustiantes Ele está lá. Porque isso é uma verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você crê em Jesus, você precisa crer nisso. Isso precisa mudar a sua vida. Isso precisa constranger o seu coração. Quando você se sentir para baixo, quando você se sentir derrotado, frustrado, isso precisa invadir a sua mente, querido. Quando você for enganado pelas mentiras do mundo, da sociedade, do diabo, de que algumas coisas são normais para a nossa vida, como viver ansioso, como viver em depressão, você precisa rejeitar isso sim. Se o Espírito Santo age em você, se a obra da cruz foi eficaz na sua vida, você é um vencedor. E eu tenho muito zelo e cuidado para falar disso, porque eu sei o quanto isso é doloroso para muitas pessoas. E eu creio sim que muitas pessoas sofrem disso, isso são problemas existentes, mas não são normais. Não são comuns e não devemos aceitar como coisas comuns. O que é verdade sobre a vida daqueles que amam a Deus é isso aqui. É isso aqui. Essa é a maior verdade que pode estar sobre nós. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Enfim, depois dessa pregação, né? Isso aqui não foi um estudo, isso aqui foi uma pregação. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Retomando aqui, né? Recompondo. Então, Paulo vai adiante aqui e ele vai falar sobre algo que também é algo que sempre me pergunto, inclusive. A questão dos pecados cometidos anteriormente, antes de Jesus. Né? Essa é sempre uma pergunta aí, né, levantada, né? Como funciona a questão dos que morreram, né, antes de Jesus, no Antigo Testamento e tal. Preste atenção, o que Paulo vai mostrar para a gente aqui? Ele mostra que Deus não perdoou lá no Antigo Testamento os pecados do Antigo Testamento. Ele apenas deixou os pecados sem punição até que o filho, né, até que Deus punisse o filho na cruz. Certo? Isso é importante você entender. O texto vai dizer que na paciência de Deus, Deus adiou o pagamento pelos pecados que eles cometeram também. Tá? Lembre-se, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Certo? Vamos lembrar, os sacrifícios, os rituais do Antigo Testamento, eles foram apenas substitutos provisórios que apontavam para Cristo. Eles não pagavam, de fato, as dívidas pelos pecados. Gálatas e Hebreus, se você ler com profundidade, você vai entender isso. Esses dois livros explicam bem para a gente isso. Deus aceitou, então, todos os homens e mulheres, os seus sacrifícios, os seus arrependimentos, aqueles que confiavam nele, que eram obedientes nele, com base na obra futura do Filho. Certo? A salvação, por meio de Jesus, ela é suficiente para todos, em toda a história. Ele já era lá, o justo juiz que justifica o seu povo. Ok? Então, a maravilha da cruz é que ela, de uma vez então só, ela satisfaz tudo. A justiça de Deus em todos os tempos e o amor de Deus e a salvação, a graça de Deus em todos os tempos. Tá? Então, sim, os homens e mulheres que andaram com Deus, que obedeceram a Deus, que seguiram a Deus, que confiaram em Deus, que quando erraram se arrependeram, né? Entregaram seus sacrifícios e caminharam com Deus da forma como Ele estabeleceu, certo? O sacrifício de Jesus, né, é suficiente para todos, obviamente. E não foi por causa dessas coisas que eles fizeram. Aquilo era apenas um substituto provisório do cordeiro que havia de vir. Ok? Então isso é muito importante. Então Paulo, ele vai dizer isso para a gente. Paulo vai avançar também, ele vai falar sobre uma coisa que é a vanglória. Vamos ler aqui, né? No versículo 27. Onde está, então, o motivo da vanglória? Ele vai dizer, é excluído. É excluído. Não tem motivo para a gente se vangloriar de algo. Vamos lembrar, o que é a vanglória? A vanglória, ela vem dos tempos de batalha também, né? Era usado por soldado como um lema em seu coração, como algo no coração que os fazia adquirir segurança, confiança para avançar sobre os inimigos. Era algo que eles criavam no coração com uma autoconfiança, com uma coragem, uma certeza que os fazia avançar sobre os inimigos. E quando eles avançavam, movidos por esse sentimento de vanglória, eles, né, gritavam mesmo, aí sim, verbalizando, nós somos mais fortes, nós somos maiores que vocês, nós temos mais armas, nós temos armas melhores, nós temos mais homens e por isso nós vamos derrotá-los. Lembra, é o que Golias fazia diante dos israelitas. E aí, não tem ninguém aí não? Olha aqui, nós somos maiores, nós somos mais fortes, não tem nenhum homem aí em Israel, não. Isso é vanglória, né? Vem dessa época. Então, o que é vanglória, né? Vanglória é aquilo pelo qual você traz confiança para você sair e encarar o seu dia. Certo? Aquilo que você se vangloria, basicamente é aquilo que o define. É onde você extrai a sua identidade, a sua autoestima. Isso é vanglória. Ok? Então, Paulo vai falar, qual que é o nosso motivo de se orgulhar por algo? Nenhum. Se é pela fé que a gente recebe de graça de alguém, nós não produzimos nada. Então, não tem nada em nós que a gente possa olhar e falar assim, olha, lembra do currículo? Isso aqui no meu currículo me garante essa vaga. Isso aqui no meu currículo espiritual me garante algo diante de Deus. Não. Paulo em Filipenses 3, né, de 5 a 11, alguma coisa assim, 5 a 10, 5 a 11,
Ele vai falar das suas credenciais. E ele vai dizer, e olha que as credenciais de Paulo, hein, gente? Vamos combinar, hein? Tá? É prateleira nem de cima, né? É outro naipe. Principalmente diante de Deus, da lei e tudo mais. Ok? Então, só que Paulo vai descrever essas credenciais, certo? Ele vai falar dessas suas credenciais e vai dizer por que ele as considera como nada. Lá ele vai usar esterco que você pode imaginar que foi traduzida por esterco, mas não era bem isso que estava escrito lá, ok? Na tradução, mas não pode pôr na Bíblia. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho muito do que me vangloriar. Eu tenho muitos motivos para acordar todo dia e dizer, vamos encarar o dia. Eu tenho muitas coisas em mim, mas eu considero isso tudo como esterco. Por que ele fala isso? Porque ele não precisa de nada disso. Ok? Eu não preciso de nada disso. E qual que é o objetivo? O porquê de ele excluir a sua vanglória? Lá no versículo 9 ele vai dizer, porque eu quero conhecer a Cristo. Tornei isso tudo como esterco, para poder conhecer a Cristo, ser salvo por Ele. Então, o princípio da fé exclui a vanglória. Olha que coisa linda. Como é contracultural do nosso tempo. Certo? Domingo eu preguei sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem recebe isso de Deus são aqueles que excluem a vanglória, que entendem que a fé é algo que ganharam, que não produziram. Simplesmente porque a fé, né, entende não haver nada que a gente possa fazer para nos justificar. O princípio da fé exclui a vanglória. E a gente só consegue excluir essa vanglória, querido, quando nós constatamos que as nossas melhores obras não puderam fazer nada para nos justificar diante de Deus. Isso é maravilhoso. Eu pego todas as minhas credenciais e eu falo assim, não tem nada aqui de bom que pudesse me salvar da morte eterna. E é aí que a nossa fé atua. Fé é a atitude de se achegar diante de Deus de mãos vazias. Por quê? Porque a gente pode receber gratuitamente a salvação. A vanglória dos cristãos é transferida para Jesus, é dele o mérito. Ele é o objeto da nossa fé. Certo? Deixa eu dizer algo para você. É como você acordar todo dia, preste atenção nisso. Todo dia. E eu vou dizer algo que eu escrevi aqui, que tipo é minha oração todo dia. Você encarar cada dia da seguinte maneira. Acordar e falar assim, eu tenho Cristo. A morte dele significa que quando Deus olha para mim, ele enxerga seu lindo filho. É como acordar, abrir a janela e dizer assim, mundo, eu não preciso de nada seu. E você não pode tirar nada de mim. Eu tenho Cristo. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Acordar. Ou, já que você está assistindo cedinho aqui esse estudo, sair para fazer o que você tem para fazer e dizer essa oração. Tenho Cristo. Isso significa que quando Deus olha para mim, Ele vê a imagem do seu lindo filho. Mundo, presta atenção. Eu não preciso de nada seu que me dê sentido para a vida. Eu só uso as coisas suas. Eu não preciso de nada seu. Você não pode tirar nada de mim. Tem Cristo. Que lindo isso. Que lindo isso. E eu termino dizendo o seguinte, duas coisas. Primeiro, o Evangelho, ele cria uma nova disposição mental para a gente. A sua mente experimenta profunda satisfação com essa doutrina da justificação, querido. Eu queria poder fazer você ver o que está aqui dentro quando eu passo essa mensagem para você. Você não se cansa de pensar nisso. Você entende isso, isso tudo muda. Isso passa a ser a fonte da sua alegria e do seu prazer. Eu olho para minha família, eu falo, eu sou salvo em Jesus e Ele me deu uma família. Eu olho para o meu trabalho, para as minhas competências, para as minhas realizações, eu falo, eu tenho Jesus e eu posso ser feliz com isso aqui porque a obra maior Ele já fez. Tudo isso passa a ser a fonte da alegria. Eu passo a ter uma nova liberdade. As más notícias, o fracasso já não ameaça a minha confiança. Mais do que isso, quanto mais eu olho o quanto eu sou fraco,
quanto eu sou falho, quanto eu piso na bola muitas vezes, mais incrível o amor de Deus me parece. Porque Ele fala, olha, Deus decidiu me salvar. Ele me amou quando eu era um pecador, então Ele me dá liberdade para viver com confiança. Ele traz uma nova liberdade da ansiedade. Ele me torna uma pessoa mais confiante, mais corajosa, sem medo da morte, sem medo do futuro, sem medo de outras pessoas. Eu posso depositar meus piores medos, né, na mão dele e deixar lá. Deus, as minhas maiores preocupações são essas. Fica aí com o Senhor, tá bom? Eu vou viver minha vida. Isso é a coisa mais importante. O Evangelho faz isso com a gente. Isso aqui você não vai ouvir em qualquer púlpito, em qualquer mensagenzinha de prosperidade, de vida triunfalista. Porque isso aqui é uma obra que se acumula no coração e não no banco. Se acumula no coração e não em coisas. Isso aqui é mais perceptível no reino espiritual, numa confiança interior, do que na autoafirmação que a gente precisa demonstrar para parecer ter sucesso para o mundo. Tome essa mensagem para o seu coração, querido. E aí Paulo vai terminar dizendo se a lei é para hoje. Sim. Sim, ele vai dizer. A lei é para hoje, não anula a fé. E essa justiça por meio de Jesus não anula a fé. Aquele que crê no Evangelho, ele foi salvo sem a lei. Mas ele compreende e ama a lei. Mais do que alguém que fica tentando obedecer para ser salvo por ela. A lei para nós é uma forma de obedecer a Deus e viver uma vida piedosa. É uma forma da gente reconhecer que os caminhos de Deus são os melhores e por isso a gente desenvolver a nossa salvação. A gente não usa mais, olha, eu obedeço a lei, então Deus tem que me salvar. Não, o processo foi invertido. Ele me salvou e agora, por meio da sua lei, eu posso viver uma vida reta. A gente não precisa mais ignorar a lei, que nós não podemos cumprir, como Paulo vai dizer. Só que também a gente não precisa ser esmagado por ela. Nós somos livres. Para devotar o devido respeito pelos absolutos morais, nos importar com os outros, aprender a amar, aprender a viver nesse mundo. O Evangelho nos liberta, Paulo vai dizer, para a gente confirmar a lei. Ou seja, a lei que nós não conseguimos cumprir, Jesus cumpriu. Então nós somos livres para experimentar e viver por ela. Eu amo o Evangelho de Cristo. Eu amo o Evangelho de Cristo. Que obra maravilhosa para a nossa vida, querido. Olha, eu termino dizendo, se aprofunde nesse Evangelho. Deixe Deus queimar, invadir o seu coração com essa mensagem. Eu dou testemunho aqui, muitos anos na igreja, pastor, mas cada vez que eu me deparo com essas verdades, o meu coração ele tem uma renovação espiritual, uma nova unção, uma nova dinâmica do Espírito para o meu dia a dia. Porque nós não podemos esquecer isso. Nós estávamos mortos, caminhando para o inferno. Mas surgiu uma nova justiça de Deus, agora revelada. Ele propiciou um redentor para nós. E agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre do pecado. Você não é mais escravo. Você é alguém que pode viver confiante, feliz, acima de qualquer coisa, se Cristo te comprou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.